Faculdades morais e intelectuais. Perguntas 361 a 366. Qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom. E o homem vicioso, a de um espírito mau? Sim, mas dizei antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poder-se-ia crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos travessos e levianos? São indivíduos estouvados, maliciosos e algumas vezes maléficos. Os espíritos têm paixões de que está isenta a humanidade? Não, do contrário, eles vô-las teriam comunicado. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. Por que é que alguns homens, muito inteligentes, o que indica que neles estão encarnados espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que os espíritos encarnados ainda não são bastante puros nesses homens, e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, noutro em moralidade. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultariam de outros tantos espíritos nele encarnados, cada um com uma aptidão especial? Refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, visto que, por sua morte, todos aqueles espíritos seriam como um bando de pássaros fugidos da gaiola. Muitas vezes, o homem se queixa de não compreender certas coisas e, no entanto, é curioso ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. É ainda tomar o efeito pela causa. É fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo, embora entre eles as pessoas sensatas apenas vissem em tais fenômenos efeitos que tinham por causa um Deus único. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, sobre esse assunto, numerosos pontos de comparação. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram na existência múltipla da matéria. Hoje compreendem perfeitamente que esses fenômenos tão variados podem ser apenas modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, do mesmo modo que os diferentes sons do órgão procedem do mesmo tipo de ar, e não de tantas espécies de ar quanto forem os sons. Resultaria de semelhante sistema que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso se deveria à ação de outros tantos espíritos que tivessem vindo ou que se foram, que dele fariam um ser múltiplo, sem individualidade e, por conseguinte, sem responsabilidade. Além do mais, essa ideia é contestada pelos numerosos exemplos de manifestações através das quais os espíritos provam as suas personalidades e identidades.